Vamos lá. Ficaram com alguma dúvida da outra aula, das outras aulas, que são dos crimes contra a vida? Alguma coisa? Não? Beleza. Vamos então começar agora a falar sobre os crimes contra a integridade física. Os crimes de lesão corporal. Os crimes de lesão corporal são também delitos contra a pessoa, assim como os crimes contra a vida, que a gente estudou, só que eles não afetam o bem jurídico vida, mas sim o bem jurídico que é a integridade física da pessoa, ou também a saúde da pessoa. Você pode ter crimes de lesão corporal contra a integridade física, você pode ter contra até mesmo o aspecto psicológico da pessoa, como é o caso dos crimes da violência doméstica contra a mulher, da Lei Maria da Penha, que passam a tutelar a saúde psíquica da mulher e até mesmo a saúde patrimonial. Então, o crime de violência, apesar de ser mais difícil de provar, é possível se cometer uma lesão corporal que afete apenas a integridade psíquica e não a integridade física da pessoa. Mas, em regra, os crimes de lesão corporal são praticados contra a integridade física. E aí não é um mero um tapa que deixa o rosto da pessoa vermelho, que vai dar margem à lesão corporal. Mas é um hematoma ou uma lesão grave que seja comprovada pelo exame de corpo de delito, que no caso desses crimes é obrigatório, porque em todos os crimes que deixam vestígios é essencial a prova pericial, a prova do exame de corpo de delito. Não basta nem sequer a confissão para suprir a falta desse exame pericial. Então, se o sujeito é acusado de lesão corporal e confessa que praticou o crime de lesão corporal, mas você não tem uma perícia comprovando os danos causados à vítima, aí ele não pode responder, não vai responder pela lesão corporal, mesmo tendo confessado. E aí a gente tem o tipo penal, que é, no artigo 129 do Código Penal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. Então aqui você tem já os elementos objetivos do crime, que é ofender, ou seja, causar um dano razoável. É possível até a gente falar em um princípio da insignificância, para dizer que não há crime de lesão corporal quando você tem uma lesão insignificante, que é o caso do tapa que deixa o rosto vermelho. Você tem que realmente afetar o bem jurídico, que é a integridade física da pessoa. E esse tipo penal tutela o objeto material, que é a integridade corporal ou a saúde. Se você não afeta a integridade corporal ou a saúde da pessoa, você não tem o crime de lesão corporal. Ele é um crime de forma livre, ou seja, você pode praticar de qualquer forma, não tem uma forma vinculada. Você pode praticar lesão corporal dando um tiro na pessoa, você pode praticar dando um soco, pegando um machado, batendo na pessoa. São várias formas de se praticar esse crime. Ele é um crime de forma livre. Ele é um crime comum também. Não exige uma qualidade especial do sujeito. Qualquer pessoa pode praticar. É como o caso do homicídio. Eu falei para vocês que o homicídio é o crime por excelência do Código Penal. Por quê? Porque qualquer pessoa pode chegar um dia, ficar maluca e praticar um homicídio. É o mesmo caso da lesão corporal. Talvez a lesão corporal isso seja até mais claro. Porque a pessoa fica maluca e pratica uma lesão corporal. Dá um soco em alguém, do nada.
sem ter nenhum histórico prévio de criminalidade. Um delito de dano. Qual que é o contrário do delito de dano? Vocês lembram? Seria o delito de perigo. No delito de perigo, você não precisa comprovar um dano efetivo a nenhum bem jurídico. Basta comprovar a exposição daquele bem a perigo. É o caso dos crimes de perigo contra a vida. Basta você colocar a vida em perigo que você já tem um crime. Então, a pessoa que dirige embriagada, embriaguez ao volante, é um crime de perigo. Ela não precisa atropelar ninguém para que aquilo seja crime. Basta que ela dirija embriagada que você já tem um crime. Mas aqui não, a gente tem um crime de dano. Ou seja, eu preciso comprovar que houve dano para que haja crime. Para que haja o crime na modalidade consumada. É claro que é possível também o crime de lesão corporal na modalidade tentada, que é quando eu não concluí todo o intercrime, o caminho do crime, mas ainda assim eu vou ser punido na modalidade tentada, por tentar ter causado aquele dano. Crime plurissubsistente admite a tentativa, é possível você fracionar o caminho até o crime, você faz uma preparação de comprar uma arma até você dar um tiro no pé de uma pessoa. Dar um tiro no pé da pessoa seria o resultado final da lesão corporal, mas até você chegar ali você tem uma preparação de comprar a arma, pegar a arma, apontar no pé da pessoa. Aí se a pessoa tira o pé na hora, você tentou praticar a lesão corporal. É um crime tentado, mas você fracionou esse caminho até o resultado final, que é o tiro no pé da pessoa. E é um delito material também, que exige a ocorrência de um resultado para a sua consumação. Exige a ocorrência de um resultado naturalístico, que é qual é o resultado da lesão corporal. Qual resultado ele causa no mundo real? Dano físico. Exato, é um dano físico à pessoa. Ele ofende a integridade corporal ou a saúde da pessoa. A conduta típica é ofender de forma direta ou indireta a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa. E de outra pessoa não se punem as autolesões. Por quê? Se eu sou um masoquista que pratica dar chibatadas em mim mesmo, posso ser punido? Por que não? Ele está dizendo que é a integridade de saúde de outra pessoa. Isso. Mas existe um princípio do direito penal que veda a punição de autolesões, que é o princípio da alteridade. Você só pune uma conduta quando ela lesa um bem jurídico de outra pessoa, nunca de você mesmo. Então, se você coloca um brinco em você mesmo, isso você está atentando contra a sua própria integridade física, está machucando sua orelha, mas isso não é punível. Por quê? Porque você não está ofendendo a integridade de ninguém, a não ser você mesmo. Múltiplos ferimentos não prejudicam a unidade do delito. Quer dizer, uma pessoa que dá vários socos em uma pessoa só, no mesmo contexto fático, ela vai praticar um crime só. Um crime único de lesão corporal. Ela não vai ser punida por múltiplos crimes de lesão corporal. Apesar de a intensidade daqueles socos, a quantidade de socos, ser um elemento que vai servir para o juiz fixar a pena. Ele vai valorar mais negativamente a pessoa que deu vários socos do que deu a um só. Mas o fato é que sempre vai ser um crime único. Vai ser apenas um crime de lesão corporal.
autolesão, então, não é punível, por causa do princípio da alteridade. Mas existem exceções. Existem casos em que a autolesão, eu praticar uma lesão corporal contra mim mesmo, vai ser punido. Um exemplo disso eu encontro no Código Penal Militar, que é um código, uma disciplina muito mais rígida do que o Código Penal comum. E no Código Penal Militar diz que se você praticar uma lesão em si mesmo para evitar o serviço militar obrigatório, aí você está praticando um crime. Então é uma exceção ao princípio da alteridade. Também, se você pratica uma autolesão para obter, como meio para fraude, por exemplo, para obter um benefício previdenciário, para dizer que você está incapaz para uma função, você mesmo cortou sua perna para dizer que você não pode mais trabalhar naquela função. Isso também é uma autolesão que é punível. Por quê? Por causa do dolo da fraude, e não somente da autolesão em si. E também, a autolesão é punível no caso da autoria imediata. O que significa isso? Autoria imediata significa que é eu mesmo praticando o crime. Mas existem os autores mediatos, quer dizer, os autores que se usam de outra pessoa para cometer o crime. É o caso, por exemplo, nos crimes de organização criminosa, do mandante, que é o chefe da organização e manda os outros traficarem para ele. Ou seja, o chefe da organização é o autor imediato do crime. Não é ele que vai lá e entrega, sai distribuindo cocaína no bairro. Mas é ele que mandou os outros saírem distribuindo cocaína. E nesse caso, o autor imediato da autolesão, ele é punido quando? Quando ele incide no tipo penal que a gente estudou na aula passada. Auxílio à instigação ao suicídio ou à automutilação. É o sujeito que mandou outra pessoa praticar a autolesão em si mesmo. Ou seja, ele é o autor imediato do crime. A outra pessoa vai praticar a lesão. Mas o autor do crime, o autor intelectual que mandou ela praticar a autolesão, que está por trás daquele crime, é que vai ser punido. Por quê? Porque você tem um crime específico para punir esse cara. E aí é mais uma exceção ao princípio da alteridade. O dolo tem que ser a vontade livre e consciente de produzir lesão à saúde ou à integridade física de outro. É o animus nocenti, o animus laedendi, como a gente chama no latim. E aí você tem uma diferença de graus de lesão corporal. A lesão corporal simples é aquela que a gente estuda no CAPT. Ela tem um tratamento diferenciado. Ela é um crime que é julgado no juizado especial. O juizado especial é aquele que julga as infrações penais de menor potencial ofensivo, tem um julgamento mais rápido, e é um crime de ação penal condicionada. Ação penal é um crime de ação penal privada. Ele exige que você mesmo vá lá e processe a pessoa que praticou a lesão corporal contra você. Você tem o crime, outros crimes também. Você tem o crime de outros crimes semelhantes à lesão corporal, que é o crime de vias de fato. O crime de vias de fato não é um crime, é uma contravenção penal. Ele é um delito subsidiário à lesão corporal. Quando você tem alguém que agride outra pessoa, que ofende a integridade física de outra pessoa, mas aquela conduta não se encaixa nas lesões corporais, aí você diz que ela praticou uma vias de fato.
uma mera contravenção penal. E aí é o caso daquela pessoa que eu falei, que dá um tapa e deixa o rosto vermelho. Dá um soco e deixa o rosto vermelho sem causar nenhuma lesão significativa à pessoa. E você tem também o crime de injúria real, que é quando você provoca, injuria alguém por meio de violência, com natureza aviltante e ânimos injuriantes. Seu ânimo, sua vontade é praticar a injúria. É praticar uma injúria contra alguém, ou seja, ofender uma pessoa, mas para isso você se usa de violência. É o caso, por exemplo, do menino que briga com o outro na escola e sai ofendendo e passa o pé nele para ele cair. Injúria real. Aí você tem várias formas de lesão corporal. E começa pela lesão corporal simples. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, ou seja, uma pena totalmente insignificante. E a pena de detenção, quando o Código fala pena de reclusão, aí é possível o regime inicial fechado, de cumprimento de pena. Mas no caso da detenção, você começa no regime semiaberto. A detenção nunca vai para o regime fechado. E aí a gente vai para a lesão corporal de natureza grave. Então, eles são delitos qualificados pelo resultado, ou seja, não basta a mera lesão corporal, mas você tem um resultado que é diferente da lesão corporal simples. Então, se a lesão corporal simples deixa só hematomas na pessoa, você simplesmente ofendeu a integridade física da pessoa, sem nenhum resultado a mais do que isso, aí você tem a lesão corporal simples. Mas se você tem um resultado a mais, que é um desses que a gente vê aqui na tela, aí você tem uma lesão corporal grave. E a lesão corporal é grave quando resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, por exemplo, se alguém pratica uma lesão corporal contra mim, eu fico sem voz, aí eu não posso vir dar aula. Se eu fico sem voz por mais de 30 dias, aí eu tenho uma lesão corporal grave. Ocupações habituais, ele tem que ser visto de pessoa para pessoa. Que, por exemplo, se alguém dirige, se alguém trabalha como motorista, as ocupações habituais dele são de motorista. Então, se a pessoa deixa ele sem poder dirigir, aí bate até não poder dirigir, então aí você tem uma lesão corporal grave, porque o cara vai ficar incapacitado de exercer suas atividades habituais por mais de 30 dias, que são as atividades de motorista, no caso. Então, cada pessoa tem diferentes ocupações habituais. Você tem também quando resulta em perigo de vida. Se a lesão corporal resulta em perigo de vida, ou seja, perigo de morte, no caso, né? Aí também tem-se uma lesão corporal grave. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, se eu fico com o cara dá um soco no meu ouvido, eu fico com a audição reduzida. Não chego a perder a audição, fico com a audição reduzida. Por quê? Porque se eu chegar a perder a audição, aí eu perdi o meu sentido.
E aí a gente vai ver que isso vai se enquadrar numa lesão corporal gravíssima, que a pena é pior do que essa da lesão corporal grave. Mas se eu reduzo o sentido meio ou função, aí eu tenho a lesão corporal grave. E também se provoca a aceleração do parto. O bebê estava previsto para nascer em 9 meses, ele vai nascer em 8, porque o cara deu soco na mulher gestante. Também não é o caso de lesão corporal grave quando acontece um aborto. Porque se acontecer um aborto, a gente também vai para a lesão corporal gravíssima, que tem uma pena maior. E aí sim a gente já tem uma pena de reclusão, de 1 a 5 anos. Também é uma pena branda, mas já é uma pena de reclusão. Ou seja, se eu pratico uma lesão corporal sem nenhum resultado, aí a pena vai ser de mera detenção. Uma pena muito pequena, mas se tem um resultado especial, se o crime é qualificado pelo resultado, aí você tem uma pena bem maior. E aí temos a lesão corporal seguida de morte. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, aí temos a reclusão de 4 a 12 anos. Esse é o clássico exemplo do crime préter doloso. Crime préter doloso significa que eu tenho um dolo no antecedente e a culpa no consequente. Quer dizer, meu dolo, minha intenção é causar a lesão corporal. Minha intenção clara é ofender a integridade física da pessoa. Aí eu dou soco. Mas acaba que a pessoa morre. Eu não queria o resultado da morte. Eu queria apenas praticar a lesão corporal. Era uma briga de torcida. Eu vou lá, dou o soco no cara, dou o soco querendo só produzir a lesão corporal, mas o cara acaba morrendo. Aí eu vou responder por esse crime, lesão corporal seguida de morte. Eu não vou responder diretamente pelo dolo da morte do cara, intenção de matar, porque se eu tivesse a intenção de matar ele, aí qual crime a gente estaria falando? Homicídio, exatamente. Então, nesse caso, eu tive culpa no homicídio. Minhas ações de causar lesão corporal acabaram gerando homicídio. Mas não era minha intenção praticar o homicídio. Minha intenção não era minha intenção matar a pessoa. Minha intenção era apenas a lesão corporal. Era apenas machucar a pessoa. E aí ele acabou morrendo. É um crime, por isso é um crime préter doloso. Eu tenho primeiro o dolo, préter doloso. Primeiro o dolo. E aí depois o resultado vem por culpa, por minha culpa. Por minha imprudência no caso. E aí a gente tem a lesão corporal gravíssima. Que aí se a lesão corporal causa aborto, aí eu tenho uma pena maior do que a própria lesão corporal grave. Se causa perda ou inutilização de membro, sentido ou função, aí sim, o cara faz uma lesão corporal, dá soco até eu ficar sem a audição. Perdi a audição completamente por causa daquele crime. Aí a pena vai ser maior. Incapacidade permanente para o trabalho. No caso da lesão corporal grave, a incapacidade para o trabalho é de mais de 30 dias. No caso da gravíssima, incapacidade permanente. A pessoa nunca mais vai poder trabalhar. E vejam só a pena, né? 2 a 8 anos, uma pena insignificante para uns resultados que ficam para o resto da vida da pessoa. Se resulta em enfermidade incurável. Então, existem juízes que entendem que o ato de transmitir o HIV para a pessoa é uma lesão corporal gravíssima.
Por quê? Porque o HIV, a AIDS, é uma doença incurável. E aí, se você transmite, você vem com uma seringa, coloca o vírus HIV na pessoa, com o dolo da lesão corporal, você não está praticando um homicídio, porque a AIDS não mata, não chega a matar por si só, mas ela fica para o resto da vida. É uma doença incurável. Se causa deformidade permanente, também vai ser atestado por meio de perícia. Ou se causa aborto, também é lesão corporal gravíssima. E aí vejam, não é porque que é um crime pré-doloso, porque meu dolo não é praticar o aborto, minha intenção não era praticar o aborto, porque senão qual crime eu teria praticado? Não, se o meu dolo fosse praticar o aborto, teria praticado o crime de aborto direto. Aí eu teria ido lá e feito o aborto no gestante. Mas não, minha intenção era machucar a pessoa. E aí acabou acontecendo o aborto. Eu tive o dolo de machucar, de ofender a integridade física. Mas o aborto aconteceu por minha culpa, por causa dessa ação antecedente. Lesão corporal seguida de morte, crime pré-doloso. Então é o que eu falei, se o dolo for da morte em si, aí eu tenho o homicídio doloso. Aí temos a lesão corporal culposa. A culpa é caracterizada quando a gente tem o quê? Não, o dolo é a intenção de fazer o crime. Não tem intenção. Culpa é quando não tem intenção. E aí eu tenho 3 elementos que podem caracterizar a culpa. Que são? Exato. Imprudência, imperícia e negligência. Caracterizam a culpa. E aí, se eu tiver a lesão culposa, eu também vou ter a pena de detenção. É o mesmo caso da lesão corporal simples. E também a lesão corporal culposa, assim como a lesão corporal simples, vai ser julgada no juizado especial criminal e não na justiça comum. Existe a possibilidade de um aumento de pena de 1/3, se essa culpa deriva de uma inobservância de regra técnica profissional, ou se existe uma omissão de socorro, ou se a pessoa foge da prisão preventiva, da prisão em flagrante, quer dizer. Então, se você comete uma lesão corporal por culpa, aí a polícia chega e você foge da polícia, aí você vai ter um aumento de pena de 1/3. Mesmo caso, se você pratica a lesão corporal por culpa, quer dizer, você deixa cair um móvel na cabeça de uma criança. Aí você não presta socorro para aquela criança no momento, você vai ter uma causa de aumento de pena. E da mesma forma, por exemplo, o médico que realiza uma cirurgia causa uma deformidade na pessoa apenas porque ele deixou de observar uma regra técnica da profissão. Também vai ter essa causa de aumento de pena de 1/3. E a gente tem a mesma causa de diminuição de pena no homicídio, que é, se o agente pratica o crime por relevante valor social ou moral, ou imediatamente após injusta provocação da vítima, dominado por violenta emoção imediatamente após injusta provocação. Aí você tem uma causa de diminuição de pena.
que a gente chama de lesão corporal privilegiada. É o mesmo caso do homicídio. Também existe um homicídio privilegiado por essa causa. O exemplo disso é o sujeito que está no bar e o outro chega e chama ele de corno. Começa a provocar. Ah, você é corno. Ah, sua mãe é feia. Ah, não sei o quê. Aí o cara, dominado por essa violenta emoção, vai lá e começa a dar soco nele. Começa a dar soco no cara que estava chamando ele de corno. Pode ser injusta a provocação. Aí você tem uma causa de diminuição de pena. E é possível até o juiz, nesse caso, substituir a pena pela pena de multa. Então o cara, porque ele estava dominado por essa violenta emoção, ele vai apenas ter que pagar uma multa. O juiz pode conceder essa substituição da pena para ele. As mesmas causas de aumento de pena do homicídio também, que é a vítima menor de 14 anos ou maior de 60, ou também você praticar o crime de lesão corporal contra forças de segurança pública. Por exemplo, um policial, um guarda civil. Se você dá um soco no policial, você vai ter a pena aumentada. E tem que ser em razão dessa condição. Então, se eu não souber que o policial é policial, se é um cara que está num bar, eu começo a brigar com ele sem saber que ele é policial, aí eu não vou ter a causa de aumento de pena. Tem que ser porque eu não gosto, porque ele é policial. Porque ele, por exemplo, prendeu meu tio. Aí eu vou lá e começo a dar soco nele, dou um tiro nele. Aí eu vou ter a causa de aumento de pena da lesão corporal. E essa causa de aumento de pena pode ser porque você praticou a lesão corporal contra também familiares até o 3º grau desse agente policial. E aí a gente vem para a violência doméstica, outra forma qualificada da lesão corporal. Então, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade, você tem a reclusão de 2 a 5 anos. Então, se o crime é praticado dentro de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Então, por exemplo, eu deixo alguém vir dormir na minha casa, a pessoa levanta e me dá um soco. Aí eu tenho a violência doméstica. Ou então, ainda que não seja nesse contexto doméstico, não seja dentro de uma casa, a lesão é praticada contra ascendente, ou seja, pai, descendente, filho, irmão, cônjuge ou companheiro. Ainda que fora dessa relação de coabitação. Ou então ainda com quem conviva ou tenha convivido. Então, por exemplo, uma república. Se eu morei com a pessoa numa república, a pessoa vem depois que a gente não está mais morando junto e me dá um soco. Aí eu tenho a forma qualificada da lesão corporal, que é a violência doméstica. E aí temos a lesão corporal por razões do sexo feminino, que é um crime adicionado recentemente, 2024. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, aí a reclusão é de 2 a 5 anos.
lesão corporal simples não acarreta a perda do poder familiar. A lesão corporal grave, gravíssima ou no contexto de violência doméstica pode acarretar a perda do poder familiar, dependendo da fundamentação do juiz. O juiz tem que decidir o caso, não é automático. Como o único caso que é automática a perda do poder familiar é o caso do feminicídio. E aí, no caso da lesão corporal leve e culposa, nós temos a ação penal pública condicionada à representação. Que significa dizer o quê? Condicionada à representação. É. Que a pessoa tem que ir lá para denunciar. Isso. Isso. A pessoa tem que representar contra o sujeito que cometeu o crime. Essa representação pode ser, ela tem a forma livre. Qualquer denúncia, é um termo impreciso da gente falar, mas qualquer manifestação minha, por exemplo, um boletim de ocorrência contra o sujeito que cometeu o crime, já é uma representação que faz com que o Ministério Público possa acusar o sujeito. Mas se eu não tiver essa representação, aí não é possível eu condenar ele por esse crime, pela lesão corporal leve ou culposa. Mas no caso da lesão corporal grave ou gravíssima, ou seguida de morte, ou então também da violência doméstica, eu não preciso nem sequer da representação. O Ministério Público pode denunciar o sujeito, mesmo sem que haja representação contra ele. Então, aqui para a gente frisar bem, súmula 542 do STJ, as súmulas são como se fossem leis, pode-se dizer que elas são leis feitas pelos próprios tribunais, então, no caso, pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, ele diz que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Ou seja, um crime de violência doméstica contra a mulher, eu não preciso nem de a mulher vir pedir para eu denunciar aquele sujeito, pedir para o Ministério Público processar aquele sujeito que cometeu o crime. O consentimento não exclui o crime de lesão corporal. Isso por causa do princípio da indisponibilidade da integridade física. Indisponibilidade significa que eu não posso dispor. Eu não posso dispor do meu próprio corpo. Não posso dizer, pode me bater que não tem problema. Pode me dar um tiro que não tem problema. Não. A minha integridade, a minha vida, são bens indisponíveis. Significa que eles são irrenunciáveis, eles são inegociáveis. Eu não posso, por exemplo, negociar com alguém a minha integridade física e falar para o sujeito, eu deixo você me dar um tiro se você me pagar 5 mil reais. Não posso fazer isso. Por quê? Porque a integridade física ela é indisponível, eu não posso dispor dela. Então, mesmo que eu permita que alguém me dê um tiro, por exemplo, o Ministério Público vai denunciar essa pessoa. Da mesma forma, por exemplo, se eu tenho relação com alguém que me transmite a AIDS, o HIV, e eu permiti essa pessoa ter relação comigo, ainda assim aquela pessoa cometeu um crime de lesão corporal, por me transmitir o HIV. E esse crime independe da própria vontade da pessoa, da minha vontade de denunciar aquela pessoa. Então, se alguém tem a AIDS, por exemplo, ela tem a obrigação de ter relação sexual com o camisinha. Aí ela não está cometendo crime, porque aí ela não tem
a intenção de praticar a lesão corporal transmitindo o vírus da AIDS. Mas se ela começa a praticar relações sexuais sem camisinha, transmitindo para todo mundo, aí ela está com o dolo da lesão corporal, de transmitir aquele vírus. A intenção dela é transmitir aquele vírus. E aí, independe da anuência da pessoa com que ela teve a relação. Ela está cometendo um crime do mesmo jeito. Existem algumas exceções a esse consentimento, a essa indisponibilidade da integridade física. Por exemplo, atividades esportivas. Então, se o sujeito pratica Muay Thai, pratica MMA, pratica boxe, e ele vai lá e começa a dar soco um no outro, e a pessoa com quem ele está brigando autoriza aquela lesão, então não há que se falar em crime. Não há crime nenhum nesse caso. E da mesma forma também o médico que pratica uma cirurgia que é autorizada pelo paciente. Também não existe crime. E aí essas atividades devem ser lícitas. É possível o concurso de agentes para praticar a lesão corporal. Então várias pessoas se juntam e começam a dar soco em mim. Elas vão praticar em concurso aquele crime de lesão corporal contra mim. E é possível também a autoria imediata. Então, alguém manda, exerce uma pressão psicológica, faz uma atuação irresistível e fala para outra pessoa vir e me bater, me dar um tiro. Então, um terceiro vai lá e fala, se você não der um tiro nele, eu mato sua mãe. Aí pronto, a pessoa vem e me dá um tiro, mas o autor do crime foi aquele primeiro, que exerceu uma coação moral irresistível sobre a pessoa que deu um tiro. Ele é chamado de autor imediato. É possível também um concurso material. Então, se você chega e me dá vários socos e causa vários hematomas, aí você praticou um crime único de lesão corporal. Mas se você chega você e começa a dar soco, dar chute em todo mundo aqui, aí você praticou 3 crimes de lesões corporais. Porque você ofendeu 3 integridades físicas, que é a minha, a dela e a dele. Aí você praticou 3 crimes em concurso material. Você soma a pena desses 3 crimes. Então a diferença entre o homicídio doloso e a lesão corporal seguida de morte está no dolo, na vontade. A lesão corporal seguida de morte, na vontade, é causar a lesão corporal. E a pessoa acaba morrendo por culpa minha, mas não meu dolo. Agora, no caso do homicídio doloso, a minha intenção é praticar o homicídio, é matar alguém. A diferença é o elemento subjetivo relativo ao resultado da morte. O elemento subjetivo é aquilo que o delinquente pensa na hora de cometer o crime. O que ele está pensando, qual é a intenção dele ao cometer aquele crime, ao praticar aquela conduta. É possível a tentativa de lesão corporal, por exemplo, quando eu tento dar um tiro na perna de alguém e a pessoa desvia na hora ou eu erro o tiro. Aí eu tive a tentativa. E é possível o juiz substituir a pena da lesão corporal por uma mera pena de multa. Então, se existe a lesão corporal privilegiada, que é quando o agente é dominado por uma violenta emoção após injusta provocação,
vai lá e dá um soco no outro. Se eu tenho isso, aí o juiz pode substituir a pena por uma mera pena de multa. Eu pago só uma multa e pronto. Não vou precisar cumprir nenhuma pena restritiva de liberdade. E também é possível substituir essa pena restritiva de liberdade pela pena de multa quando eu cometo o crime por um relevante valor social ou um relevante valor moral. A diferença entre o relevante valor social e o relevante valor moral, vocês lembram qual é? Falei na primeira aula. Valor moral, acredito que seria, por exemplo, um estuprador estuprou a filha da pessoa. Isso. E aí ele age sobre uma forte emoção e dá um tiro naquele estuprador. Isso. Valor social. O valor social é, por exemplo, eu tenho um ditador que tá causando muitos problemas no Brasil, e aí eu vou lá e dou um tiro naquele ditador. Esse é um valor social, porque é um valor da coletividade, de todo mundo, não é só íntimo meu. E também é possível a substituição da pena restritiva de liberdade pela mera pena de multa no caso de lesões recíprocas. Então o sujeito começa a dar um soco no outro no bar, aí o outro dá de volta, dá outro, daí vão dando. Aí vai lá, aí chega no juiz, os dois vão responder por lesões corporais, um contra o outro. Mas é possível o juiz substituir a pena restritiva de liberdade pela pena de multa. Porque ele fala, o outro também bateu você, os dois bateram igual, então tem uma probabilidade menor nesse caso. Se pensar, até acertou o legislador quando fez isso, porque, por exemplo, um homem bater uma mulher sem dar direito a ela de se defender é muito mais reprovável do que um cara batendo no outro. E os dois brigando um contra o outro. E aí, por isso, nesse caso, do cara brigando um contra o outro, dois idiotas se dando socos, se estapeando, aí o juiz pode substituir a pena restritiva de liberdade pela pena de multa, pela sanção pecuniária. A pena de multa aí, ela tem que ser paga na hora ou ainda tem prazo para pagar? Tem um prazo para pagar. Essa pena de multa não seria a fiança, no caso, Não, é diferente da fiança. A fiança é só para escapar da prisão imediata. A pena de multa você tem que pagar para... Enquanto você não pagar, você tem, por exemplo, algumas restrições como você não pode votar, você não exerce seus direitos políticos, porque você está cumprindo uma pena, uma sanção penal. Mas também muita gente acaba não pagando, fala que não tem condições de pagar e o juiz libera também. Nesse caso aí de pena de multa e até mesmo a fiança, quando é estipulado uma fiança, para onde que vai esse valor? Aí o valor vai para... tem uma instituição lá que o código fala que administra esse valor aí, mas em tese é para uma instituição que serve para evitar, para prevenir o cometimento de crimes da mesma natureza. Então, por exemplo, se eu cometi um crime contra a criança, aí vai para uma instituição que cuida das crianças, sabe? É nesse sentido. Mas a fiança não, a fiança ela fica com o juiz, fica no tribunal e se você violar as condições da fiança, então, por exemplo, não frequentar determinados lugares, aí você frequenta esses lugares, aí sim você perde a fiança. Mas se você paga a fiança, aí você cumpre as condições impostas pelo juiz, aí você recupera o dinheiro da fiança. Mas a multa, sim, vai para essas instituições que cuidam da prevenção de crimes. E a multa é a mesma coisa que uma sanção
Mesma coisa que uma dívida civil, assim. Então, por exemplo, você tem uma dívida com o Estado, aí você não paga. Aí o Estado vai cobrar, por exemplo, você deve um tributo, aí o Estado vai cobrar também. Mas ela tem existem algumas consequências de você não pagar a multa. Você não pode exercer seus direitos civis e políticos plenamente, mas se você provar que você não tem condições de pagar aquela multa, daí você também não precisa pagar. Aí você está liberado. Na sexta-feira teve o caso, né, do dono da Ultrafarma que pagou 2,5 milhões. Mas nesse caso é diferente, ele não chegou a ser condenado em multa. É uma outra questão aí. Nesse caso ele foi condenado, o pessoal comentou no trabalho lá. Ele foi só uma fiança mesmo para ele não continuar preso, né, até o final da... Então, no caso do crime dele, eu posso estar enganado também, mas pelo que me falaram lá, ele cometeu o crime de sonegação, né? Também vou falar. Então, ele cometeu o crime de sonegação. Quando você comete crimes contra a ordem tributária, como, por exemplo, sonegação, o Estado vai e processa você pelo crime de sonegação. Se você pagar o imposto que você está devendo até a sentença, aí você não cometeu o crime também. Entendi. Então basta você pagar aquele imposto que você deve. Mas acho que no caso dele não foi só sonegação, não. Não? Não. O pessoal estava falando que teve lá lavagem de dinheiro também. Algumas coisas assim. E aí ele fez um acordo de não persecução penal, né? Eu preciso ver, não sei se foi caso de multa dele. Pode ter sido. Não, eu acho que referente a esse valor foi só uma fiança mesmo. Só uma fiança? Pelo menos é o que está falando. Tá. Preciso ver. Fiança alta, mas é possível. Por causa das condições dele, né? A fiança tem que ser. Provavelmente então esse valor já vai para o que ele estava devendo. Abate talvez uma parte. Não, então, nesse caso é a fiança para ele evitar a prisão, né? A prisão provisória, a prisão preventiva. Aí se ele comete alguma, por exemplo, foge do país, aí quebra essa fiança e a fiança fica com o Estado. Mas se ele cumpre as condições da fiança, daí devolve para ele o dinheiro. A fiança é assim que funciona. E aí aplica-se a lesão culposa, o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. O parágrafo 5º do artigo 121 é aquele que fala sobre o homicídio culposo. Quando, por exemplo, um pai comete um homicídio culposo contra o próprio filho. Lembra que eu dei esse exemplo? Então a mãe fala para o filho chegar perto da jaula do leão para ela tirar foto. Totalmente inconsequente. Totalmente negligente com aquele filho. Aí o leão vem e come o filho. Aí o juiz pode entender que a mera perda do filho já é uma pena para aquela mãe. Já é uma sanção para aquela mãe. E aí nem faz sentido eu dar uma pena de prisão para ela, porque ela já sofreu uma sanção forte, que é perder o filho. E aí o juiz, nesses casos, ele concede o perdão judicial. E aí na lesão corporal é a mesma coisa. Então, se o cara deixa cair um móvel na cabeça do filho e presta todo socorro e gostava daquele filho, tratava muito bem o filho, mas o móvel caiu por um acidente, por culpa dele. Aí o juiz pode entender que o dano causado àquele filho já é uma sanção para o pai. Já causou um estrago na mente do pai. E aí o juiz concede o perdão judicial e o pai não cumpre a pena de prisão.
Bom, então, quanto aos crimes de lesão corporal, era isso. Agora a gente avança para os crimes de periclitação à vida e à saúde. Esses são crimes de perigo, não são mais os crimes de dano. A gente estudou até agora crimes de dano, que se consumam quando você tem um dano ao meio jurídico. Mas os crimes de perigo se consumam com a mera exposição daquele bem ao perigo. Então, eu não preciso que haja dano para que haja esses crimes. São crimes que você, simplesmente expondo a vida ou a saúde ao perigo, você já tem crime. E aí o primeiro crime é o crime de perigo de contágio venéreo, ou seja, de transmissão de doenças venéreas. Artigo 130, expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de uma moléstia venérea, de que se sabe ou deve saber que está contaminado. Então, por exemplo, alguém pratica um ato libidinoso, relações sexuais todo mundo sabe. Então, se a pessoa tem gonorreia, pratica relações sexuais com outra pessoa, aí ela já tem o crime de perigo de contágio venéreo, que ela expôs aquela pessoa ao perigo de contrair a gonorreia, e isso com qualquer doença sexualmente transmissível. E aí o ato libidinoso, a relação sexual a gente sabe o que é. O ato libidinoso é simplesmente se esfregar na pessoa, por exemplo, para ser bem direto ao ponto, né? Então, se você pratica esse ato libidinoso ou tem relação sexual e expõe a pessoa a contágio de moléstia venérea, moléstia sexualmente transmissível, aí você tem o crime de perigo de contágio venéreo. E veja, você tem o crime punível com detenção quando você expõe alguém a esse perigo de contágio venéreo. Então basta eu ter a doença, ter relação com outra pessoa e pronto, já pratiquei o crime. Crime punível com detenção, 3 meses a 1 ano ou multa, pena leve. Mas se eu tenho uma forma qualificada desse crime, quando a minha intenção é transmitir a moléstia. Então, se eu não apenas tenho a doença e tenho a relação sexual com a pessoa, como ainda tenho a intenção de transmitir aquela doença, aí eu tenho uma pena maior. Aí a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, a forma simples é ter a doença e ter relação sexual. A forma qualificada é ter a doença, ter relação sexual e ter a intenção de transmitir a doença. Você só transou com aquela pessoa para transmitir a doença. Aí você tem essa forma qualificada. Nesse crime somente se procede mediante representação. Então ele é um crime de ação penal pública condicionada. Condicionada à representação. E aí também acertou o legislador. Por quê? Porque a pessoa teve a doença, recebeu a doença de outra pessoa que contaminou ela, e aí ela só vai ter aquele julgamento exposto, né, ser chamada para depor sobre o que aconteceu, se ela quiser, se ela representar contra a pessoa. Então, se
eu recebi a doença de alguém, aí eu vou lá e faço um boletim de ocorrência daquele crime, aí a pessoa vai ser processada. Mas se eu penso assim, recebi a doença, mas eu não quero me expor, não quero que todo mundo fique sabendo, né, que eu peguei essa doença da pessoa, não quero ser chamado para depor sobre isso. Aí você simplesmente não relata aquele crime para as autoridades e fica por isso mesmo. A pessoa o autor do crime não pode ser processado nesse caso. O bem jurídico desse crime é a incolumidade física e a saúde da pessoa e a irrelevante do consentimento da vítima, apesar de se proceder só por representação. Mas, se eu tive a relação consentida com a pessoa e a pessoa transmitiu a doença e eu quero processar ela, eu quero denunciar aquele crime, daí eu posso denunciar e o fato de o autor do crime alegar que eu consenti com o ato não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque eu não posso dispor da minha incolumidade física, da minha saúde. São bens jurídicos que eu não posso abrir mão, em nenhum caso. Existe um crime, mesmo quando o ato é praticado entre cônjuges ou companheiros. Dúvida que surge muito comumente, né? Se a minha esposa tem a AIDS e passa para mim, tem crime? Sim. Já os tribunais dizem que tem crime. Ou seja, se ela tem a doença venérea, ela deve praticar a relação sexual com camisinha, protegida, para saber que não vai transmitir aquilo para mim. Se ela transmite, daí eu tenho crime. É um crime de forma vinculada. Então, não é de forma livre. Não posso praticar aquele crime de qualquer forma, como é o caso da lesão corporal ou do homicídio. Eu posso pegar um machado e dar na cabeça da pessoa, posso pegar e dar um tiro na pessoa. Não é esse o caso. Nesse caso, eu tenho uma única forma de praticar aquele crime, que é transmitir a doença por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Então, eu tenho que ter a única forma de transmitir aquele crime é tendo relações sexuais com a pessoa. O que são as moléstias venéreas? Doenças venéreas. Então, é o caso de uma norma penal em branco, que a gente chama. O Código Penal fala, o crime é transmitir doenças venéreas. Mas ele não explica quais são essas doenças venéreas. Essas doenças, elas constam em um rol do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é que define quais são as doenças venéreas transmissíveis. Ele é sempre um crime comissivo, ou seja, eu não pratico o crime de transmissão de doença venérea por uma omissão minha. Eu sempre tenho que praticar o ato sexual, de ter relação sexual ou um ato libidinoso para transmitir aquela doença. E aí tem uma jurisprudência do STF que diz que a transmissão do HIV não se enquadra no crime de perigo de contágio venéreo. Por quê? Porque o HIV ele tem outras formas de propagação. Ele não se propaga apenas com as relações sexuais. Então, para ter um crime de perigo de contágio venéreo, eu tenho que ter a propagação de doenças sexualmente transmissíveis, tipicamente como gonorreia, sífilis,
e as doenças definidas pelo Ministério da Saúde. O HIV, como ele tem outras formas de transmissão, como transfusão de sangue, por exemplo, aí o STF diz que ele não é uma das moléstias venéreas. Ele, no caso, vai ser punido aquele que transmite o HIV vai ser punido pela lesão corporal gravíssima, por transmissão de doença incurável. Lesão corporal, ela tem a natureza gravíssima quando você transmite uma doença incurável para a pessoa. E aí eu já dei o exemplo do HIV quando eu estava explicando sobre a lesão corporal. É um crime formal. O que significa que é um crime formal? Alguém lembra? Então, o crime material, ele depende do resultado. O crime material depende de um resultado. Como matar alguém, eu dependo do resultado, que é a morte da pessoa. Mas o crime formal não depende de resultado nenhum. Depende de simplesmente praticar a conduta descrita no Código Penal. No caso expor alguém ao risco de contaminação pela doença venérea. Então, eu não preciso que a pessoa adquira aquela doença. O simples fato de eu ter a doença venérea e ter relação sexual com outra pessoa, expondo ela ao risco de pegar aquela doença, já configura o crime. Independente se aquela pessoa vai pegar a doença venérea ou não. Se houver uso de preservativos, eu não tenho o elemento subjetivo do tipo, que é o expor alguém ao perigo de contágio venérea. Se eu falo para a pessoa usar camisinha, aí eu não tenho a intenção de expor ela à doença venérea. Então aí eu não tenho o dolo desse crime de perigo de contágio venérea. A ação penal é pública condicionada à representação. E aí a gente vai para o outro crime de periquitação da vida, que é o crime de perigo de contágio de moléstia grave. O crime de perigo de contágio de moléstia grave é praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então é o caso no tempo da Covid, alguém chegar e espirrar em cima de você. Está praticando o crime de perigo de contágio de moléstia grave. O bem jurídico é a incolumidade física e a saúde da pessoa, e é um crime de ação livre. Então, posso praticar esse crime pegando uma seringa e botando na pessoa, posso praticar até espirrando em cima da pessoa. É capaz de algum promotor querer processar você por perigo de contágio de moléstia grave, se você espirra em cima da pessoa. É um crime instantâneo, que ele se consuma no momento que você praticou essa forma de transmissão da doença. Plurissubsistente, porque podem ter várias fases de preparação do crime. E é um crime doloso, não existe punição na modalidade culposa. Aliás, a modalidade de culpa, ela só existe quando é prevista no Código Penal. A regra é que os crimes sejam punidos na modalidade dolosa. Se não está previsto na lei a modalidade culposa, então aquele crime não é punível a título de culpa. E também é um crime formal. Não depende da pessoa pegar a doença para dizer que tem crime. Basta expor a pessoa ao perigo de contágio da doença grave.
E nesse caso, a ação penal é pública e incondicionada. Não precisa nem de representação para punir o sujeito que praticou o crime. Crime de perigo para a vida ou a saúde de outro. Esse é o típico crime subsidiário. A gente só vai para esse crime quando não tem nenhum outro que possa se encaixar naquela conduta. O crime é expor a vida ou a saúde de outro em perigo direto e iminente. E ele diz, a pena é de detenção, 3 meses a 1 ano, e ele só acontece se o fato não constitui crime mais grave. Então, por exemplo, dirigir embriagado é um crime de perigo, que expõe as pessoas ao perigo. Mas vamos dizer que o sujeito estava dirigindo acima da velocidade e não, no laudo pericial não se constata que ele estava bêbado. Aí você vem para esse crime, expor alguém a perigo de vida ou à saúde. É um crime que só acontece quando você não tem nenhum outro mais grave. Mas ainda assim a pessoa expôs a vida dos outros ao perigo à saúde, que é um perigo sério. E aí tem uma causa de aumento de pena aumentada de 1/6 a 1/3, se a exposição da vida ou da saúde de outro a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Então, se eu estou levando gente no ônibus para prestar serviço e não peço para colocar o cinto, por exemplo, daí já vem essa causa de aumento de pena. O bem jurídico é a incolumidade física ou a saúde, assim como os outros que a gente falou. É um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Não exige uma condição especial do agente. É um crime subsidiário. Você só vai para ele quando você não tem nenhum outro crime. Se a conduta se amolda, por exemplo, no crime de embriaguez ao volante, que expõe as pessoas ao perigo, se a pessoa dirige embriagada, ela está expondo a vida dos outros ao perigo. Mas você já tem um crime específico de dirigir embriagado. Aí você não vai punir o cara 2 vezes pelo mesmo ato. Simplesmente por dirigir embriagado e expor a vida ao perigo. Isso é vedado pelo princípio que a gente chama de ne bis in idem. Não punir o mesmo ato 2 vezes, a mesma conduta 2 vezes. Então, eu não posso punir o cara porque ele dirigiu embriagado, punir ele por dirigir embriagado e por expor ao perigo a vida dos outros. Não, eu puno apenas por dirigir embriagado. É um crime de ação livre, tem várias formas de cometer, e ele admite a forma comissiva e a forma omissiva também. O dolo é de perigo, não é um dolo de dano, não exige que eu cause dano à vida de ninguém, mas apenas expor aquela vida ao perigo. Um crime formal, não exige nenhum resultado naturalístico, não exige nenhum resultado de uma lesão corporal ou de uma morte. É um crime instantâneo. Assim que eu pratico o ato, ele acontece, ele se consuma. É um crime plurissubsistente, pode ser fracionado ou inter crimes, e a ação penal é pública e incondicionada.
Crime de abandono de incapaz. Crime de abandono de incapaz é você expor ou abandonar o incapaz, abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes daquele abandono. Então, a pessoa tem que estar sob sua guarda, vigilância ou autoridade. Não pode se defender dos riscos daquele abandono. E você tem que expor ela a um perigo sério, a um perigo concreto. Então, eu abandonar uma criança que estava sob meus cuidados em um local que ela vai sofrer um dano, eu sei que ela vai sofrer um dano. Isso é abandono de incapaz. Agora, por exemplo, o pessoal já quis me falar que eu, por exemplo, estava deixando minha avó gritando. Minha avó estava meio maluca, ficou gritando lá no prédio. E aí já a porteira veio e falou para mim: você vai ser processado por abandono de incapaz. Aí eu falei: não é abandono de incapaz esse caso, porque eu não estou expondo ela a nenhum perigo. Ela está só gritando lá no prédio. Não tem nenhum perigo iminente que eu estou expondo. Geralmente, quando o pessoal esquece a criança no carro fechado. Isso. Se a criança realmente for sofrer algum perigo, por exemplo, ficar sem comer, ficar por várias horas naquele carro, aí você tem o abandono de incapaz. Mas também, se você deixa a criança no carro, vai comprar uma coisa no mercado e já volta, aí não dá para dizer em abandono de incapaz, porque você não expôs a criança a perigo nenhum. Ele exige a comprovação daquele perigo. O crime é qualificado pelo resultado. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 3 a 7 anos. E se resulta morte, aí a pena é bem grave, porque é um crime que foi inserido no Código Penal em 2025. E atualmente o legislador está impondo penas maiores para os crimes para as penas que ele institui mais recentemente do que as que instituiu ano passado. No passado você botava 2 anos de detenção. Aí agora ele entende que hoje você precisa de penas maiores no direito penal. Então, aí como ele colocou em 2025 esse tipo penal, ele coloca que se do abandono de incapaz resulta morte, aí você tem uma pena séria, de reclusão de 8 a 14 anos. Também é um crime pré-terdoloso. Por quê? Porque meu dolo, minha intenção não era praticar a morte. Minha intenção era abandonar o incapaz. Então, por exemplo, minha intenção era pegar a criança, pegar o bebê e deixar ele sozinho deixar o bebê dentro do carro, como você falou, ou então deixar o bebê numa mata sozinho, onde ele não consegue sair dali, não consegue comer, não vai ter nada. Se eu pego e falo, vou levar essa criança, vou deixar essa criança, eu quero praticar um abandono de incapaz. Vou deixar um menino de 4 anos sozinho no shopping. Isso é abandono de incapaz? Vocês acham que sim? Por quê? É uma criança. Você tem a guarda dela também. Exatamente, você
Então, mas se eu deixo um menino de 5 anos sozinho no shopping, o que vai acontecer? Alguém vai ligar e vai pedir para eu pegar de volta. Se a criança saber o número. Se souber o número, mas alguém vai proteger aquela criança ali. Está cheio de gente passando no shopping, é um lugar seguro. Você espera que aconteça menos crimes ali no shopping do que em outro lugar. É totalmente diferente de eu deixar uma criança abandonada numa floresta, por exemplo. Deixar uma criança abandonada num lugar que eu sei que tem animais que podem matar aquela criança. Entende? Aí sim eu estou expondo a vida daquela criança a perigo. Mas se eu deixo num shopping, é impossível você abandonar uma criança no shopping. Você não está expondo a criança a perigo nenhum. Na verdade, você esqueceu a criança lá, como se você tivesse esquecido a criança. Não existe nenhum dolo de abandono. Agora, se eu abandono a criança num lugar que eu sei que tem animais que podem matar ela, e dali resulta a morte da criança, aí eu tenho uma pena séria. De 8 a 14 anos de reclusão. Causas de aumento de pena. Se o abandono acontece em lugar ermo. Então, se eu abandono a criança em um lugar ermo, é um lugar isolado, como eu falei. Um lugar afastado, que eu sei que ninguém vai encontrar aquela criança, aquela pessoa incapaz. Aí, eu tenho uma causa de aumento de pena. Ou se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. E se a vítima é maior de 60 anos, também tem uma causa de aumento de pena. Nesses casos que a gente vê também, às vezes a pessoa deixa a criança sozinha em casa e sai para a rua. Às vezes a gente vê, sai à noitada e tal. Mas a criança tem condições e tudo de se virar dentro de casa, e tal, se precisar. Dependendo da idade, tem. Porém, acontece um acidente na casa, já vi também. Pega fogo, alguma coisa assim, e a criança não sabe se defender nessa situação. Aí nesse caso, depende do contexto, para ver se você praticou. Porque se eu deixar um bebê que não consegue fazer nada sozinho dentro de casa e sair para viajar, aí eu pratiquei o abandono de capaz. Mas se você deixa um menino de 7 anos, que já consegue se virar, consegue fazer comida, consegue fazer as coisas, e sai, por exemplo, para ver um show à noite, aí você não está praticando um abandono de capaz, você não colocou a vida daquela criança em perigo. Não houve nenhum perigo concreto. É um crime de perigo concreto. Eu tenho que comprovar o perigo. Se eu não consigo comprovar o perigo, não é crime. Agora, você deixou a criança lá 7 anos e a criança acabou se machucando. Você pode responder por uma omissão de socorro, por ter acontecido aquele acidente e você devia ter, era o garantidor. Você, como pai da criança, você deve evitar que aconteçam danos àquela criança. Aí você praticou um crime de omissão de socorro, porque você deveria evitar o crime de lesão corporal, porque você deveria evitar que aquela criança sofresse uma lesão corporal. Aí, por sua omissão, aquela criança sofreu uma lesão corporal. Então você praticou uma lesão corporal na modalidade omissiva. Mas eu entendo que o dolo não foi de abandonar aquela criança, porque você deixou ela na sua casa. Você ia voltar para pegar depois. Mas, de fato, a criança se machucou sozinha
sofreu uma lesão corporal, sofreu um hematoma, ou machucou a perna. Aí você responde pela lesão corporal na modalidade omissiva, que é aquele que podia ou devia agir para impedir o resultado. Aí você tem o dolo da lesão, tem a culpa da lesão corporal, mas não o dolo de abandonar a criança. Que não tem como abandonar uma criança na sua casa. Abandonar o incapaz é pegar a criança e pegar um bebê e botar que nem no Batman lá. Os caras pegaram o bebê e botaram na porta de outra pessoa. Sabe? Esse é o dolo do abandono de incapaz. O bem jurídico protegido é a segurança e a vida daquele que não pode proteger-se por si só. Então, a segurança e a vida do incapaz. É um crime próprio. Entende-se que é um crime próprio. Por quê? Porque só pode praticar a pessoa que detém a guarda ou um dever de cuidado sobre aquele incapaz. Não é qualquer pessoa que pode praticar esse crime, como é o caso dos crimes comuns. E ele pode ser praticado por uma conduta omissiva ou comissiva. Então, deixar a criança abandonada sem fazer uma conduta, eu incido no crime, assim como eu, quando incido no crime, com a conduta comissiva, de pegar e levar a criança para um lugar ermo, que eu sei que ela não vai ser encontrada. O que define o que é o perigo para a criança, mesmo que ela esteja dentro de casa? Porque, para mim, uma criança de 7 anos que fica dentro de casa, dependendo de quanto tempo ela ficar, logicamente, numa cozinha dá para a criança botar fogo na casa, num banheiro ela consegue, se tiver um box, ela consegue quebrar o box, e o perigo para ela. Num quarto, tomada, na casa inteira tem perigo para a criança. Então, o que configura o perigo? O perigo tem que ser demonstrado por uma perícia. Se eu tenho uma casa que realmente deixa um monte de faca para a criança pegar. Não, mas na gaveta. Pelo menos na minha casa, a gaveta é muito acessível para minha irmã, que tem 13 anos, que ela é bem baixinha, mas ela consegue pegar uma faca numa gaveta ou... Então, mas sua irmã de 13 anos, ela não vai ficar pegando faca e... Sim, mas uma criança de 7. Uma criança de 7 até podemos discutir, mas no caso da criança de 13, não. Não, sim, mas no exemplo de uma criança de 7 anos... Eu mencionei, mas porque depende, é a clássica resposta, depende. Depende do caso. Mas eu entendo que uma casa que tiver uma certa segurança, eu deixo a criança e vou, por exemplo, ver um show, deixo a criança num lugar que não sei que não expõe ela a perigo nenhum, dentro da minha casa. Eu entendo que aí não é abandono de incapaz. Não existe uma intenção de abandonar aquela criança. Mas tem que ver caso a caso. É aquela resposta, depende. No caso da criança de 13 anos, eu entendo que claramente não existe nenhum dolo de abandono. 7 anos é possível discutir. 2 anos, com certeza. Aí é abandono de incapaz. Mas, o fato é, eu tenho que demonstrar um perigo concreto para a vida ou a saúde daquela criança. Não é um crime de perigo abstrato, como é o caso da embriaguez do volante. A embriaguez do volante, eu não preciso, basta eu cair num bafômetro e pegar qualquer teor alcoólico, que eu já incido no crime de embriaguez ao volante. Por quê? Porque é um crime de perigo abstrato. Eu não preciso comprovar. A pessoa pode falar assim, mesmo eu tomei só uma latinha,
Isso não interfere em nada. Eu consigo dirigir tomando uma latinha de cerveja. Não estava expondo ninguém a perigo. No caso da embriaguez ao volante, isso é diferente, porque é um crime de perigo abstrato. Não preciso comprovar a exposição a perigo. Mas no caso do abandono de incapaz, é um crime de perigo concreto. Além de comprovar a existência do crime, eu não preciso comprovar o dano. O dano vai qualificar o crime. Então, se houver o dano da lesão corporal ou do resultado morte, aí eu tenho uma figura qualificada do abandono de incapaz. Mas eu não preciso do dano para ter abandono de incapaz. Basta o perigo. Mas esse perigo também não pode ser um perigo abstrato, como é o caso da embriaguez ao volante. Ele tem que ser um perigo concreto. Entende? No caso que o João citou, então, uma criança, vamos supor, de 7 anos, teria que acontecer alguma coisa para se consumar o abandono de capaz. Não teria que acontecer alguma coisa. Acontecer alguma coisa é um crime de dano. Então eu tenho uma escala. Crime de dano, acontecer um resultado naturalístico. O resultado, um dano à lesão corporal ou um dano à vida daquela criança. Mas eu tenho o crime de perigo concreto, depois o crime de dano, e depois eu tenho o crime de perigo abstrato. É uma escala. Cada um é mais fácil, existe um nível maior de prova. O crime de perigo concreto exige um nível maior de prova do que o de perigo abstrato. O de perigo abstrato, basta eu expor alguém a um perigo abstrato, por exemplo, no crime de embriaguez ao volante, para ter crime. Mas o perigo concreto, eu não preciso comprovar nenhum resultado. Pode ser que não aconteça nada com a criança, mas se eu deixar uma criança de 2 anos sozinha numa floresta, por exemplo, aí eu já expus aquela criança a um perigo concreto, de ser atacada por algum animal, de ficar sem comer. Eu expus ela a um perigo concreto, mesmo sem ter nenhum resultado, que é o que se exige no crime de dano. Entende? Entendeu? Não entendi. Entendeu? Que horas são? 8h42. Beleza, vamos intervalo então.